Bom dia, Lilian. Bom dia, colegas. Bom Bem-vinda, dia a Cleiton. todas. Gostaria de agradecer a participação dos colegas que estão aqui, bem como também, né? Estou muito feliz e alegre com a participação ampla das pessoas que estão curiosas em conhecer essa abordagem. Quem já está há mais tempo, né? A Lilian, ela foi a mentora inicial desse processo de fazer formação de turmas, então eu tenho sempre uma reverência especial a ela. Muito obrigada, né, por eu ter conseguido chegar até o MDR por você, Lilian. E é uma pessoa muito querida, e todos nós aqui, pelo menos aqui do Rio, nós somos assim, sou suspeita para falar, mas é uma pessoa muito, muito querida por todos nós. Então, eu vou iniciar, a minha proposta é uma apresentação do MDR, de uma forma que vai ser interessante não só para os psicoterapeutas que já estão nessa abordagem, né? Os terapeutas MDRistas, como as pessoas que ainda não conhecem, porque a minha proposta é realmente trazer o que há de novidade em pesquisas científicas e o que há no sentido de neurobiologia do MDR, tá? Vou começar a compartilhar a tela aqui. É, Vamos lá. Eu sou neuropsicóloga, né? Então deixa eu tirar esse aqui para poder colocar a tela cheia. Eu não sei se aparece para vocês esse rodapé ou esse aqui do Zoom, acho que não, né? Só aparece para mim, tá? Que me atrapalha um pouco. Tá ok agora. Isso. Então, eu tentei trazer, na verdade, eu botei simpósio, né, encontro, mas eu acredito que isso aqui não deixa de ser um simpósio, né? Eu tentei trazer aquilo que tem mais a ver com o que eu gosto de estudar, que é a parte da neurobiologia, da neurociências, e eu, como neuropsicóloga, tenho todo esse interesse em saber como que o MDR ele funciona no sistema nervoso, né? Então, vamos lá, gente. Opa, peraí. Sabe o que aconteceu? Eu passei para o Canva e eu prefiro apresentar no Canva, tem mais prática. Aí ele cortou, eu tive que manter no PowerPoint. Mas vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução sobre o mecanismo, né, do cérebro em função do trauma, em função daquilo o que a gente encontra no nosso paciente, né? Como é que o cérebro dele ele está funcionando, para depois explicar o MDR. E aí a gente vê um cérebro hiperativado nas regiões de processamento emocional, que é a amígdala hiperativa, né, que é essa parte do miolo, centrinho do cérebro, né? Nós temos a parte do córtex pré-frontal hipoativado, que é uma região onde a gente sabe que estão as nossas respostas mais racionais, as nossas funções executivas, o que vem a ser o grande administrador de todo, não só das funções cognitivas, mas que também o córtex pré-frontal ele é fundamental, tá, para dar o esfriamento das experiências emocionais, é como se fosse resfriar aquela experiência, né? E ele vai também dar um significado, né, junto com outras regiões, mas ele vai dar um significado mais racional para a experiência. Então, essa região fica hipoativada. A gente vai ter aí falha no controle top-down. O que vem a ser isso, né? Top-down e bottom-up são termos na neurociência que quer dizer o que vem de baixo para cima e o que vem de cima para baixo, tá? Então, de cima para baixo, que é o top-down, a gente está querendo dizer que o raciocínio, ou seja, as funções cognitivas, elas já estão falhando, tá? Por quê? Porque o nosso sistema nervoso ele está muito ativo naquela parte onde ele está recrutando muita energia naquela parte onde tem o processamento emocional. Então, a nossa capacidade, tá, de dar significado já fica comprometida. Então, existe essa falha no controle top-down, tá? O racional não consegue modular a resposta de medo. E no caso do cérebro traumatizado, ele vai ter sempre uma
prontidão, né? Uma permanente vigília, tá? Como se ele tivesse em estado de alerta permanente, tá? Então, eu procurei trazer também metáforas, e aí a gente consegue entender como se fosse um bombeiro que ele já apagou o incêndio, já não existe mais incêndio, só que ele não consegue desligar o alarme, tá? Então, o problema não é o alarme tocar, né? Mas ele continuar disparando quando o incêndio já terminou, tá? Então, o trauma ele mantém o sistema de alerta mesmo quando o perigo já terminou. Aí nós temos os mecanismos, já falando um pouco do MDR, tá? As primeiras pesquisas já para entender como que funciona a atuação do MDR nesse cérebro hiperativado, né? Então, antes a gente tem esse sistema límbico hiperativado, o córtex órbito-frontal também com uma ativação aumentada, e o cingulado anterior, que também é uma região, todas essas regiões são regiões que estão ligadas à amígdala. Então, elas conversam, né? E elas todas estão ali hiperativadas. Depois do MDR, nós temos regiões temporais, quer dizer, já dentro de uma condição onde o cérebro já consegue recrutar a fala, já consegue recrutar um melhor entendimento, um melhor significado, que estão nas regiões temporais, a região occipital também com uma ativação, e áreas associadas corticais, quer dizer, essa parte cortical é a parte superior do cérebro, né? A parte mais, digamos assim, que está mais no topo. E aí você tem as partes corticais mais ativadas. Isso de um modo geral, tá, gente? Isso aqui é só para mostrar que o padrão de ativação cerebral, ele muda com o processamento adaptativo, tá? E isso tudo por quê? Porque há um deslocamento e a gente vai ver isso através de alguns mecanismos, tá? Então, os estudos do MDR, eles tentam trazer alguns mecanismos para explicar como que funciona essa mudança nas estruturas e funções cerebrais, tá? Aí eles começam a usar o eletroencefalograma. Ele tem um estudo que ele chama eletroencefalograma qualitativo, tá? E aí eles conseguem, através das ondas cerebrais, mapear o cérebro de uma maneira que eles fazem essa leitura, tanto cortical como subcortical, tá? E aí, um dos estudos, ou um dos mecanismos para estudar o MDR, começa com o eletroencefalograma qualitativo, tá? Aí aqui a gente tem aqui uma hipótese, né, de como é que funciona esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira explicação. Imagina que as memórias elas estão espalhadas como um grande, assim, uma mesa completamente desorganizada, né? Cada papel desse é uma experiência, uma memória, e aí você tem nessa, digamos assim, forma de desorganização de memórias, onde está tudo solto, né? Você tem um padrão de atividade beta, que é uma onda muito alta, onde você mapeia a ansiedade, tá? Então, o que a gente consegue ver, por exemplo, que durante o MDR, essas pesquisas foram interessantes porque elas fizeram tanto antes quanto depois, mas elas possibilitam o mapeamento durante o processo. Então, isso aqui é interessante porque eles conseguiram identificar a atividade de ondas delta. Que são ondas delta? São ondas que são comuns ou são necessárias, né, que a gente tenha durante o sono. Então, as ondas delta são as ondas mais baixas no cérebro, são ondas quando a gente está dormindo, a gente está sonhando, elas entram em atividade. E essas, obviamente, elas são ondas de mecanismos de sono profundo. Então, essas ondas é que vão fazer a integração das memórias. Então, a gente precisa ter as ondas delta para fazer a integração de memórias. E aí a gente consegue perceber que já nessa pesquisa existe o processamento adaptativo facilitado mimetizando o sono, tá? Então, a primeira hipótese, tá, que o cérebro, o MDR acessa o estado cerebral propício à reorganização e integração adaptativa da memória. Esses estudos de
eletroencefalograma, eles não são conclusivos, tá? Eles ainda estão em análise, mas eles são bem promissores, tá bom? Porque a gente tem nesses mecanismos alguns estudos que estão muito, onde você tem ali uma rigidez científica maior e outros não tanta rigidez científica. Então, esses estudos, por exemplo, eles ainda não têm um número de controles para ser randomizados, e aí a gente coloca como extremamente promissores, tá? Mas que ainda não tem, a gente é, não pode afirmar cientificamente que esse mecanismo é 100% garantido, tá? Mas são bem promissores, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui, tá? Aí tem todas as referências dos artigos científicos. Bom, a segunda hipótese, aí a gente está falando de mecanismos. Quais seriam esses mecanismos? Primeiro, o eletroencefalograma mapeou as ondas delta. Agora a gente vai falar num segundo mecanismo, que também de estudos científicos, que é a hipótese da memória de trabalho. Então, nós temos aqui, nesse mecanismo, tá, um funil de atenção. Aí, aqui, essa pesquisa, ela já é mais conclusiva, ela já é mais forte, tá? Essa pesquisa a gente pode considerar como a hipótese mais defensável para o MDR, e também por causa das pesquisas e do padrão de rigidez científica que essas pesquisas já comprovaram, tá? Então, essa hipótese da memória de trabalho, a gente tem aqui o funil da atenção. Então, durante o MDR, a gente sabe da atenção dual, né? A pessoa tem que estar concentrada nas suas memórias e, ao mesmo tempo, ela precisa se concentrar na estimulação, pode ser visual, tátil ou auditiva. Tá? Essa duplicidade de atenção, ela promove, tá, uma sobrecarga na memória de trabalho. Então, a gente percebe que a memória de trabalho ela acaba tendo que fazer algumas... porque a memória de trabalho ela é a primeira memória para depois se gravar, digamos, o... Como é que se funciona no HD? Seria aquela memória, tem um termo aí na informática, mas enfim, até gravar no Memória HD. RAM. Oi? Memória RAM, isso. Então, até gravar no HD, essa memória ela fica trabalhando enquanto a experiência está acontecendo. Então, quando você resgata aquela experiência, aquela memória, né? Toda vez que você resgata a memória, você tem a possibilidade de fazer alterações nela, tá? Isso aí a neurociência já explicou que memória ela é altamente flexível, ela é maleável. Então, o mecanismo como você resgata e como você trabalha essa memória é fundamental para você chegar a um resultado promissor de você tirar essa sobrecarga emocional em cima dela. Então, essa explicação da memória de trabalho é que você faz uma sobrecarga nesse processamento, tá? E aí a própria memória de trabalho ela vai começar a perder componente emocional, tá? Então, aí o que vai acontecer? A memória perde aquela vividez emocional, aquele contexto da imagem traumática, né? Ela reduz e ela vai facilitar, então, um reprocessamento a facilitação do processamento adaptativo, tá? Então, ela vai também melhorar a integração da memória de longo prazo, ok? Então, a dupla atenção diminui os recursos disponíveis da memória de trabalho para o material traumático, permitindo novas associações e significados, que os significados sejam construídos, tá? Então, a gente tem essa hipótese mais comprovada, tá bom, gente? Não quer dizer, tá, que uma anula a outra. Nós estamos falando de mecanismos diferentes, são testagens de artigos com pesquisas diferentes, porém, um não anula o outro, tá? Aí a gente tem o próximo, que é o mais comum, né? Que é a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade ela é comum a qualquer possibilidade terapêutica,
a gente sempre vai ter uma neuroplasticidade, a gente sempre vai ter alguma alteração, só que o mais interessante é que estudaram no MDR, as pesquisas mostram algumas mudanças estruturais do sistema nervoso. Então, uma delas é, por exemplo, quando a gente observa um cérebro traumatizado, a gente sabe que tem comprometimento de hipocampo, tá? O hipocampo é o grande o HD também, né? Onde a gente está ali fazendo toda a concentração das memórias. E o hipocampo, como grande, digamos assim, grande função dele é o arquivo de memórias, no MDR, antes do MDR, esse hipocampo ele vai perdendo força, tá? Ele vai, inclusive, é interessante porque ele grava bem o trauma, mas ele pode até perder outras memórias. Por quê? Porque, por uma questão de sobrevivência, o cérebro, a gente diz que o cérebro não foi feito para ser feliz, ele foi feito para sobreviver. Então, o que acontece? O cérebro ele sempre vai priorizar aquilo que é importante para a sobrevivência. Então, se ele tiver que apagar memórias cognitivas para dar ênfase a memórias emocionais que ele vê como mecanismo de sobrevivência, ele vai fazer isso. Então, esse hipocampo ele vai começar a perder volume, a ter menor atividade. Não quer dizer que ele está perdendo as memórias traumáticas, pelo contrário, ele está perdendo outras. A conectividade vai ficar reduzida e vai diminuir a eficiência sináptica e aumenta também a vulnerabilidade ao estresse. Quer dizer, um cérebro traumatizado já é um cérebro mais propício a ser traumatizado. Por isso que a gente, quando diz que não é o evento que traumatiza, mas sim a pessoa, né? Aquele cérebro já traumatizado, ele tem mais tendência a ter traumas, por isso que o trauma complexo não deixa, acaba são traumas que vêm de infância, né? Às vezes ter infância, e é um cérebro mais suscetível a ter outros traumas, tá? Então ele é muito mais difícil de processar conteúdos de carga emocional mais intensa, porque ele já é um cérebro fragilizado. Então aqui a gente usa a metáfora da planta, né? Que a gente tem uma planta desidratada, né, que um hipocampo é um cérebro com estrutura mais comprometida, e o mais interessante é que o MDR ele promove essas mudanças duradouras. O hipocampo, então, ele começa a ter maior volume e maior atividade. Então, a gente tem um ganho na estrutura cerebral, que isso, obviamente, funcionalmente representa maior eficiência da conectividade, aí nós vamos ter um resultado de maior resiliência e regulação emocional. Esses estudos, tá? Alguns, eles são extremamente complexos, tá? Alguns foram muito interessantes, outros refutaram essa hipótese do aumento do hipocampo, porque a metodologia também é bem complicada, mas também é um estudo que está sendo investigado com maior investigação, porque aqui foi a ênfase no hipocampo, tá, gente? Mas tem outras áreas de alteração estrutural e funcional também com o MDR, tá bom? Então, eu dei ênfase aqui ao hipocampo, porque existe um estudo muito, muito interessante, tá? Mas ele não tem um número de controles grande. Então, tudo isso, na hora de apresentar, né? Aqui, as referências estão aqui, vocês vão ver que, para a comunidade científica, né? Precisam de muitas pesquisas. Então, é uma área muito promissora ainda para a gente poder entender como é que tudo isso funciona, tá? Eu não sei como é que está meu tempo, Olívia. Senão eu pulo alguns slides aqui. Eu estou meio perdida. Está tudo bem aí? Quem está Ainda está no tempo. Está no tempo. Até 9h45, Luciana. Ah, tá. Ok. Aqui é para mostrar, né, a parte de como é que é esse ciclo adaptativo, né, como é que a gente faz esse reprocessamento. A gente precisa de janela de tolerância, que é o ambiente seguro, uma aliança terapêutica muito bem feita, recursos internos que a gente já observa que a pessoa tem para promover essa integração, tá? Então, a gente também precisa de um cérebro preparado para fazer isso, quer dizer, a gente não pode mexer num conteúdo sem bom, isso eu acho que é mais para quem não conhece o MDR. A gente não começa nunca
fazendo já a parte da estimulação ou trazendo a recordação de memória, porque a gente tem todas as fases que eu vou mostrar também para vocês, tá? Então, a gente precisa da segurança, né? Aí a gente vai buscar as memórias-alvo, tá? Que a gente vai entender como é que essa história clínica, onde trouxe esses marcos de traumas, e aí a gente faz a estimulação bilateral para promover a integração e a transformação, tá? O que a gente quer é a memória integrada e a redução de sintomas e o funcionamento adaptativo, tá bom? Aí vem aqui os estudos, tem a questão do sistema límbico, hipocampo, como é que funciona córtex pré-frontal e redes neurais, que antes estavam todas comprometidas e depois se tornam saudáveis, tá? Aqui a metáfora do rio, né? Onde você tem, antes do MDR, uma fluidez, né? Como se fosse assim, a gente fazendo essa metáfora, é um rio onde você tem tanta pedra, onde você tem tanto obstáculo ele já está meio seco, ele já não tem aquele volume, né? Então é como se você tivesse depois do MDR, tá? Uma fluidez maior, e aí você consegue perceber que o fluxo, né? Porque as memórias elas funcionam, gente, trabalhando em circuitos que elas vão entrar em todas as áreas cerebrais. O mais interessante é dizer que a Francine Shapiro, ao promover, né, as 4 identificações do trauma, que é dentro da crença, né, que aí a gente está falando na parte da memória já cognitiva, né, o que essa memória emocional gerou nas cognições distorcidas. A gente está falando, então, de um sistema da parte pré-frontal do cérebro. Ela vai mapear as emoções, que é exatamente onde está ali a amígdala, onde a gente, às vezes, não consegue dar nome, né, mas isso tudo, só o fato de dar nomes também já facilita o cérebro de processar. Ela vai pegar toda a parte sensorial, então isso é muito importante, porque as experiências elas ficam gravadas no corpo também, né? Então, o que acontece? Esse mapeamento que ela fez, ela pegou todas as áreas onde passa o circuito da memória. Então, assim, ela consegue, né? Ela teve esse entendimento neurocientífico para perceber que um circuito de memória, né, onde está ali, aquele circuito onde está aquela memória, ele não fica fixo em nenhuma parte do cérebro de uma maneira como se poderia pensar, né? Como se fosse um nódulo ali dentro do cérebro, onde aquela memória ficou parada. Não, é um circuito, né? É um circuito que passa pelas emoções, que passa pela parte sensória, passa pela cognição. Então, isso tudo mapeado, né? É muito interessante, né, como ela teve essa sagacidade de entender que a memória ela tem toda uma integração no corpo, na percepção de emocional e na cognição. Então, depois a gente percebe, né, que isso tudo integrado, né, vira um fluxo um movimento mais adaptativo, mais funcional, tá? Então, a recuperação do circuito saudável, na verdade, que é o pai, né? O processamento adaptativo da informação, né? É um circuito saudável, né? Então, ela consegue desbloquear, né? A gente tem aqui, tá? Só para vocês entenderem, né? Como é que é a evolução dos estudos do MDR, onde você tem uma ciência por trás para sustentar esse protocolo, tá? Então, se você já tem mais de 30 ensaios clínicos randomizados significa que eles têm muito critério, o critério científico é muito forte, tá? Então, muitas já revistas indexadas, o tratamento já hoje é considerado de primeira linha, né? Então, recomendado aí pelas principais chancelas, né, da Organização Mundial de Saúde e várias outras chancelas que têm a ver com saúde mental, não só nos Estados Unidos, como na Europa. As evidências hoje são muito robustas, né? Obviamente, as pesquisas estão mais focadas no TEPT, tá, gente? Mas lembrando que o TEPT, ele é
torno muito vasto, né? É só uma maneira da gente identificar que o TEPT ele tem sintomas específicos, mas não quer dizer que todo trauma tem que ser exatamente um TEPT. Mas, para nível de pesquisa, tá? Eles fazem essa identificação do TEPT, tá? E aí a gente tem o protocolo completo, que ele é importantíssimo, tá? Para validar essa qualidade metodológica. Então, assim, a gente já percebe que tem pesquisas que fizeram comparação do protocolo completo com as estimulações bilaterais, e não existe resultado consistente com estimulação bilateral sem o protocolo completo, tá? Então, essa pesquisa aqui, ela é a mais recente e ela é o estado da arte, tá? Já mostrando, tá, o estado da arte do MDR, tá? Então, as evidências no tratamento de primeira linha, tá? E a importância de seguir o protocolo completo. Então, hoje, gente, não é mais a gente já não pergunta mais se o MDR funciona, a gente quer saber como que ele funciona. E a integração das 8 fases é que promove esse reprocessamento, tá? Aqui, a evolução, a gente tem pessoas, alguns cientistas aqui, desde o início, né, em 1989, aqui, obviamente não tem todos, mas tem os principais, tá? O Bessel van der Kolk, ele foi fundamental, ele fez uma pesquisa comparando o MDR com fluoxetina, e ele também foi fundamental para divulgar o MDR na comunidade científica. Aqui, esse outro autor também, ele fez muitas pesquisas, tá, na área da neurofisiologia e neuroimagem, tá bom? E aí, comprovando essa regulação pré-frontal. E o último, né, que é o estado da arte aqui, que é a revisão sistemática que eles fizeram e validando o protocolo completo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Não é isso. Então, gente, o que eu trouxe para vocês é mais ou menos um panorama, né? Para a gente poder observar que o MDR hoje ele tem uma fundamentação científica muito consolidada, né? E esses mecanismos onde a gente percebe que como funciona, né? Eles são muito promissores, porque, como eu falei, um anula o outro. Então, tem as questões das ondas beta, tem as questões da memória de trabalho. Então, é muito interessante porque são muito específicos do MDR, tá? Não só a questão das ondas delta, como essa sobrecarga de memória de trabalho não existe em outra terapia, tá, gente? Então, a gente aqui pode-se dizer privilegiado de trabalhar com uma ferramenta tão complexa, né? Mas, ao mesmo tempo, que abrange tantas possibilidades de realmente fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, o MDR não é uma técnica, ele tem um aporte científico muito forte, tá? E ele exige experiência, que a gente tem que a gente tem os profissionais que trabalham com MDR sabem o quanto que essa ferramenta é potente, como se fosse a gente pegar um bisturi para fazer uma cirurgia. Então, a gente é como se fosse um cirurgião. Então, a gente não pode sair fazendo MDR de uma maneira irresponsável, e isso é muito perigoso para quem acha que é só mover os olhos, né? Exige muita compaixão, exige muito da nossa própria experiência, tá? E o que a gente quer é transformar essas experiências difíceis em aprendizado, em fortalecimento, e trazer liberdade para as pessoas, né? Para ter uma vida com mais autenticidade e escolhas, porque o trauma ele faz realmente a pessoa perder isso. Então é isso, gente. Eu agradeço aí. Quem quiser meus contatos estão aí, tá bom? Espero ter gostado. Muito obrigada, Lu. Começar essa manhã já com essa profundidade e essa compreensão dos efeitos dessa fase do protocolo, né? Como você falou ali, é um protocolo que nos guia, né? De 8 etapas, e essa apresentação dos efeitos do estímulo lateral foi incrível. Obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Para mim é um privilégio poder estar aqui.
A Lúcia pode tirar o compartilhamento.